Amém, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Olha, saúde o teu irmão, saúde a tua irmã. Diga: o Senhor é contigo, meu amado. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. O Senhor é convosco. Irmãos do altar, jovens do altar da igreja. Diga aí: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Diga graças a Deus. Amém. Pode sentar, sentem. Vamos cantar só um pedacinho, tá, Érico, do hino? Para a gente preparar para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus e a terra, criou o céu, criou a terra, Ele criou o sol e as estrelas. Diga: tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Diga: para o seu louvor, Senhor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém? Diga graças a Deus. Vamos à Bíblia Sagrada agora, meus irmãos, que é a nossa única e exclusiva regra de fé. Nós não temos outra. E vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1. E o tema da nossa mensagem hoje é: a fé é só dos eleitos de Deus. É só dos eleitos de Deus. Quem não é eleito de Deus não tem a fé de Deus. Tem a fé do mundo, tem a fé da carne, mas não tem a fé de Deus. Todos acharam? Todos encontraram? Então diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos irmãos pentecostais. Desculpa, para promover a fé que é dos irmãos da Assembleia de Deus, somente deles. Não? Desculpa. Para promover a fé, que é só dos irmãos da Cristo é Vida. Não, diga não. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Oremos ao nosso Deus agora.
Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos aqui nesse santuário, cedo de manhã, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já buscamos a Tua face, já estamos aqui buscando o Teu reino, buscando a Tua justiça, e queremos ouvir a Tua voz. Não é ouvir a voz do humanismo, não é ouvir a voz de falsos profetas, não é ouvir a voz do espiritismo, não é ouvir a voz do horóscopo, não é ouvir as vozes estranhas que esse mundo apresenta. Não, nós queremos ouvir a voz que emana dos céus, aquela voz que Abraão ouviu no seu espírito, que disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Aquela voz que Moisés ouviu quando estava contemplando a sarça ardente, que o mandou ir ao Egito libertar o povo de Israel. Aquela voz que Paulo ouviu no caminho de Damasco, aquela voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? É esta voz que nós queremos ouvir, meu Deus. A voz que transmite paz, a voz que gera segurança, a voz que produz um impacto na vida dos teus filhos. Quem é filho amado de Deus, quando ouve a voz de Deus, ele não pode resistir à voz, ele se prostra diante de Deus, ele se submete por inteiro a Deus, a sua vida muda radicalmente, há uma transformação profunda na sua vida. Então fala-nos nessa manhã, fala ao teu povo, fala à tua igreja amada, fala aos teus santos, fala aos teus pequeninos, aos teus eleitos, aqueles que a tua palavra diz, tiveram o privilégio de ter os seus nomes escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Usa-me como teu servo, como anjo desse ministério. Inspira-me, capacita-me a proclamar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, Santo Deus, ela vem do Senhor. A minha suficiência, ela não vem de uma faculdade de teologia, a minha suficiência não vem de uma capacidade humana, de uma inteligência humana, não vem do meu talento, não vem de uma capacidade pessoal. Não, a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que é soberano. E fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala aos teus escolhidos, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, desde os últimos cultos do ano de 2007 e até agora, esses primeiros cultos de 2008, Deus tem mostrado à nossa igreja de uma maneira muito forte, de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito objetiva, que Deus sempre quer fazer coisas grandes na vida do seu povo. Deus quer se manifestar de uma forma extraordinária, Deus quer se manifestar de uma forma sobrenatural na vida dos seus eleitos. E se você acredita nisto, se você crê verdadeiramente nisto, então você nunca pode se julgar uma pessoa imerecida, você não pode se julgar uma pessoa inferiorizada a nada nem a ninguém nessa terra. Você lembra, eu mostrei aqui no culto passado, e quero compartilhar outra vez com você, aquilo que Deus falou através do sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, na primeira parte do versículo, o Senhor diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é, diz a palavra do nosso Deus. Ora, então, você não pode se imaginar um perdedor,
Você não pode se imaginar um fraco. Você não pode se imaginar uma pessoa inferiorizada a nada nem a ninguém nesse mundo. Eu digo, não se imagine um simples canário belga. Não, é muito frágilzinho. Se imagine uma águia potente, uma águia que voa nas maiores alturas. Não se imagine um inocente coelhinho, se imagine um leão, rei da selva. Não se imagine um cachorro vira-lata. Não se imagine aí um pitbull, que todo mundo teme, todo mundo respeita, todo mundo sabe do seu poder, todo mundo sabe da sua capacidade. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque você tem a fé, meu irmão. Você tem a fé que é dos eleitos de Deus, está aqui. A fé é uma arma poderosíssima que só o povo de Deus possui. Quem não é eleito de Deus, quem não é predestinado por Deus, não tem a fé de Deus. Paulo disse, olha, eu sou servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Porque se ensina nas igrejas que a fé é de todos. Não, porque quando a pessoa nasce, ela já recebe de Deus uma fé, e aí ela vai exercer essa fé através do livre-arbítrio. Isso é mentira. Onde está isso na Bíblia? Na minha Bíblia está que a fé é só dos eleitos de Deus. Mas diz mais aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Diga, a fé não é de todos. A fé é só dos eleitos de Deus. E esta fé, meu irmão, ela pode fazer o impossível se tornar possível. A fé, ela pode trazer à existência as coisas que não existem. A fé, ela pode abrir portas fechadas. A fé pode procurar um cego. A fé pode fazer um tumor desaparecer. A fé pode tudo. Diga, pode tudo. Por isso que Jesus disse, tudo é possível ao que faz jejum. E por que o povo de Deus vive aí fora fazendo jejum, hein? Quer vencer as suas lutas, quer ver a manifestação de Deus em sua vida através de jejum. Não porque eu tenho que jejuar. Não, o irmão faz um jejum que Deus vai abençoar. Vai abençoar nada. Isso é mentira. A minha Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Ao que crê na palavra, ao que crê nas promessas, ao que crê no poder sobrenatural de Deus. Aí você diz, pastor Carlos, esta palavra de que Deus quer se manifestar na vida do seu povo, de que Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, de que Deus quer se manifestar de uma forma sobrenatural na vida dos seus eleitos, esta palavra, ela vai se cumprir, pastor, na vida de todos os filhos de Deus, na vida de todos aqueles que estão na igreja? Não, absolutamente não. Pastor, não vai se cumprir na vida de todos? Não, sabe por quê? Deixa eu relembrar a você o que eu mostrei aqui no Salmo 84, versículo 11. Olha o que diz o nosso Deus. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você está vendo? Deus nenhum bem sonega aos que andam levianamente, aos que mentem dentro da igreja. Deus nenhum bem sonega aqueles que enganam a Deus nos dízimos, aqueles que não são generosos nas ofertas, aqueles que dentro da igreja ficam falando mal dos irmãos, ficam falando mal do pastor, aos que não vivem uma vida de santidade. É isso que está escrito? Não. Claro, é evidente que não. Se uma pessoa, meu irmão, vive a sua vida levianamente, se uma pessoa diz que é de Deus, mas é uma pessoa que mente, é uma pessoa que não tem palavra, é uma pessoa que não é confiável, é uma pessoa que faz fofoca, é uma pessoa que fala da vida de um, fala da vida de outro, é uma pessoa que não é fiel a Deus nos dízimos, é uma pessoa que não é generosa nas ofertas, é uma pessoa que não prima por viver uma vida de santidade, essa pessoa não vai receber nada de Deus, absolutamente nada. Está aqui, ó. Deus nenhum bem sonega, nenhum.
aos que andam retamente. Então, se você levar a sério a igreja, se você levar a sério as coisas de Deus, se você levar a sério a palavra, coisa muito rara nos dias de hoje, irmãos, quase ninguém aí fora leva a sério a palavra de Deus. A igreja tem se tornado como se fosse um clube religioso. Igreja não é clube religioso. Infelizmente, os homens perversos e maus que Paulo cita aqui têm transformado a igreja em clubes religiosos. As pessoas vão como se fosse passar 2 horas de entretenimento. Não tem palavra, não tem verdade, tem muita história, tem muita filosofia humana, tem muito paganismo, tem muito misticismo, e as pessoas vão vivendo a vida espiritual levianamente. Então isso aqui é teu direito. Isto aqui faz parte da tua herança, sabe? Isso aqui você herdou de Abraão. E tem mais uma coisa: tudo isso que eu tenho falado nesses últimos cultos faz parte da misericórdia de Deus para nossas vidas. Diga graças a Deus. Faz parte da misericórdia de Deus para nossas vidas. Agora, já que nós falamos de fé, eu lembrei quando nós estávamos cantando um louvor de um exemplo que está aqui no livro do profeta Daniel. Abra, por favor, capítulo 3. Porque as pessoas pensam que ter fé é só abrir a boca e dizer: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. É muito fácil dizer isso, né? Quem é evangélico diz, quem é católico diz, quem é espírita diz. Todo mundo diz que tem fé. Todo mundo diz que crê em Deus. Não, mas essa fé, meu irmão, não é assim. A fé tem que ser uma fé prática. Tiago disse: a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem atitudes, isso não tem valor algum, absolutamente nenhum, né? Então encontraram aí Daniel 3. Então veja só. Aqui diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Olha o que esse rei foi fazer, né? Uma imagem de ouro enorme, gigantesca. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, toda aquela turma que gosta de estar ao lado das autoridades bajulando. Você sabe, onde tem uma autoridade, está cheio de bajuladores, para não dizer outra expressão mais chula, né? É isso que você pensou mesmo, viu? Então estava todo mundo lá, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música. Olha, uma orquestra grandiosa lá montada, o cenário montado, um grande espetáculo religioso. Era um grande espetáculo religioso, viu? Eles, quando vocês ouvirem a orquestra tocar, vocês se prostrarão e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha como é que é a coisa do falso ensinamento e da falsa religião. Sempre impõe as coisas debaixo de uma ameaça. Sempre debaixo de uma ameaça. Não, se você fizer isso, você vai para o inferno. Não, se você não fizer isso, Deus vai tirar o Espírito Santo da tua vida. Não, porque se você não se submeter a isso, Deus vai apagar o nome do livro da vida.
E aí vão impondo as suas regras, e aí vão impondo as doutrinas de homens, e aí vão impondo um evangelho pervertido, e as pessoas, por não terem conhecimento de Deus, e pelo medo, acabam se submetendo a elas. Você vê? Qualquer pessoa, seja ela quem for, que não se prostrar e não adorar a imagem, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Lembra da Santa Inquisição? Que ironia, né? Chamar de Santa Inquisição. Era isso que a Igreja Católica fazia. Olha, quem quiser ficar com a Bíblia e não se submeter aos ditames da Santa Igreja e não obedecer aquilo que Sua Santidade, o Papa, manda, será queimado na fogueira. E queimaram milhões e milhões de pessoas. Assassinaram mais gente do que Hitler no Holocausto. E ninguém fala nada hoje, todo mundo tem medo de falar. A Igreja Católica Romana assassinou mais pessoas, assassinou mais cristãos do que Hitler fez durante o Holocausto judeu. Viu? Então será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todo mundo obedeceu o rei. Todo mundo se prostrou e adorou a imagem de ouro. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Quer dizer, eles disseram: o Senhor disse que qualquer pessoa que não se prostrasse e não adorasse a tua imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente. É verdade? O rei disse: perfeitamente. É o meu decreto, está valendo. Olha, isso foi no mesmo instante. Quer dizer que tinha gente lá, ó, de olho aberto, olhando. Os puxa-saco do rei, né? Deixa eu ver. Olha lá. Diz lá para o pastor que tem um irmão aqui que não crê na soberania de Deus. Olha, vai dizer lá, pastor, tem um irmão aqui no nosso meio que está dizendo que crê em predestinação. Aí corre para o pastor, sabe? Aí o pastor diz: manda chamar ele aqui. Olha, você está crendo nisso? Estou. Então você vai ser expulso da igreja. Rasga a carteira de membro. Está excomungado, perdeu a salvação. Fazem isso toda hora e todo instante aí fora. Toda hora e todo instante expõem as pessoas à execração pública. Nós temos pessoas aqui que foram expulsas da igreja porque crê que Deus é soberano, porque não acreditam que o homem tenha livre-arbítrio, porque crê que Deus está no controle de todas as coisas. Eles não querem que as pessoas creiam nisso. Eles querem que as pessoas creiam que o diabo está no controle de tudo. Não, o diabo não está no controle de nada. Quem está no controle de todas as coisas é o nosso Deus, é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra, meu irmão. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. A nossa vida está nas mãos de Deus. Das mãos de Deus ninguém te arrebatará mais. Ou arrebatará? Só que se quiser chamar Jesus de mentiroso. Porque Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, para sempre, sem fim. Jamais perecerão. Tem coisa mais clara? O que significa jamais perecerão? Jamais perecerão. Jamais morrerão. E ninguém os arrebatará da minha mão, a não ser o pastor mandão, presidente do conselho da igreja. Ele se mandão. Esse manda mais do que Jesus arrebata. Arrebata nada. Conversa fiada. Viu? Bom, então tinha lá aqueles indivíduos que preferem agradar o rei, que preferem se submeter àquilo que é contrário a Deus do que a verdade sagrada. E foram logo dizer ao rei: olha, versículo 12:
há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A teus deuses não serve, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Que coisa, né? Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abidnego, se eles vivessem nos dias de hoje, eles congregariam nessa igreja aqui. Mas não tenho nenhuma dúvida. Ô, 3 homenzinhos destemidos, hein? Toda uma nação, pessoas de todas as nações, de todas as línguas, ali se submetendo à ordem do rei, se prostrando diante de um ídolo, adorando uma imagem. Essa imagem de ouro de Nabucodonosor é o símbolo das falsas religiões. Toda pessoa que se submete a uma falsa religião, toda pessoa que dá ouvidos a um evangelho pervertido, toda pessoa que se envolve com coisas do paganismo, com coisas de misticismo, está se prostrando diante da imagem de ouro de Nabucodonosor. Olha, rei, tem 3 indivíduos aí que não deram a mínima para ti, não deram a mínima para o que o Senhor determinou, não servem, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou, que o Senhor construiu. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele deve ter dito: sim, é verdade. Nós não nos prostramos diante de coisas falsas, nós não cremos em mentiras, nós não somos idólatras, nós não servimos a deuses estranhos. É a pura verdade, rei. Aí o rei disse: bom, então vou dar uma chance para vocês. Vocês estão dispostos a, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, se prostrarem e adorarem a imagem que fiz? Vocês querem uma chance? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que coisa. E quem é o Deus que poderá? Eu sou Nabucodonosor, sou o rei. Eu é que tenho o poder nas mãos. Eu tenho o poder para matar quem eu quero. Eu tenho o poder para jogar na fornalha acesa quem eu quiser. E quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não for da vontade dele livrar, se Deus quiser que a gente morra como mártir nessa fornalha acesa, fica sabendo. Que ousadia, hein? Se não, ó rei, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha, se o Deus que eu sirvo, se o Deus Todo-Poderoso, se o Deus que está no controle de todas as coisas, se o Deus que é soberano, se o Deus em cujas mãos a minha vida está, se Ele quiser me livrar, amém, glória a Deus. Se Ele não quiser, não tem problema. Fique sabendo que de uma forma ou de outra, eu não vou adorar a tua imagem. Eu não vou me prostrar diante do teu ídolo. Eu não vou crer nas tuas mentiras. Eu não vou dar ouvidos ao teu falso evangelho. Eu não vou colocar um copo com água na frente de um rádio nem de uma televisão, acreditando em falsos profetas. Eu não vou fazer corrente de libertação. Eu não vou participar de fogueira santa. Eu não vou acreditar que tem que fazer um culto para quebrar maldição, porque o meu Deus já quebrou todas as maldições na cruz do Calvário. Ou não quebrou? Ou não quebrou? Mas a pressão é grande, viu? A pressão é violenta, meu irmão. A pressão não é fácil. Um tempo desse aí, fizeram uma reunião de todas as igrejas que tem rádios aqui em Fortaleza, né? E disseram assim: olha,
Vamos fechar um pacto. Ninguém abre espaço para o pastor Carlos Magno. Onde ele bater, a gente, não, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Tem alguém na reunião, veio e me disse, pastor, olha, o senhor não vai conseguir. Não vai colocar. Digo, meu irmão, quem determina isso é Deus. Quem determina isso é Deus, é o Todo-Poderoso. Fecharam todas as portas. Deus foi e abriu a porta da Rádio Metropolitana. Estamos lá até hoje. Estamos lá até hoje. Por que eles fazem isso, hein, pastor? Porque eles querem que o povo se prostre e adore a imagem de Nabucodonosor. Eles querem ver o povo sendo enganado, sendo manipulado, crendo em mentiras. Você sabe o que é o povo de Deus, irmão? Viver aí com medo do diabo, com medo do demônio entrar, com medo do demônio voltar com mais 7, com medo do demônio destruir o casamento, acreditando que o demônio pode entrar no filho e levar o filho para as drogas. Isso é uma vida miserável, isso é uma vida desgraçada. E eu posso dizer isto porque eu vivi quase toda a minha vida assim. Eu via diabo por tudo quanto é lado, eu via demônio em tudo quanto era lugar, porque me ensinaram dessa maneira. Eu nunca tinha vindo a minha Bíblia para conferir coisas espirituais com espirituais. Eu nunca tinha lido na minha Bíblia que Jesus já tinha amarrado o valente, que Jesus colocou os demônios em algemas eternas, que ele se fez carne, Hebreus 2,14, para que através da sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Eu nunca tinha visto isso. Eu cria naquilo que os homens perversos e maus falavam. A maioria do povo de Deus é assim. Eles creem naquilo que ouve. Não vão à Bíblia, não conferem na Bíblia, não fazem como os cristãos os de Bereia fizeram. Os de Bereia receberam a palavra de Deus com toda avidez, aquilo que Paulo pregava, se entusiasmaram, acharam maravilhoso. Mas a Bíblia diz que todos os dias eles iam à Bíblia e umas escrituras conferir se as coisas eram de fato assim como Paulo estava dizendo. E um conferir, vamos ver se é assim, vamos ver se é dessa maneira, né? Bom, como é que o rei reagiu diante dessa resposta ousada de Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha, irmãos, ele estava diante de um rei, ele estava diante de um homem que tinha verdadeiramente poder para lançá-lo na fornalha de fogo, para fazê-los virar cinzas em questão de minutos. Mas eles não temeram. Estavam diante de uma ameaça de morte. Não estavam diante de uma ameaça de ser expulso de uma igreja. Porque tem gente que se acovarda, não assume a verdade de Deus, porque o Nabucodonosor lá da igreja ameaça de rasgar o cartão de membro, ameaça de expulsar, e a pessoa prefere se submeter às mentiras do diabo do que abraçar a verdade divina. Tem muita gente que é assim, você sabe, né? Bom, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Olha como é a coisa da ira religiosa. Você vê? O homem ficou tão irado, tão transtornado, que ele disse, não, eu quero uma coisa bem perversa mesmo. Manda acender 7 vezes mais. Eu quero 7 vezes mais quente do que normalmente ela é. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobre maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, os homens que foram lançar esses 3 judeus lá dentro, só em chegar na borda da fornalha, já foram lambidos pelas chamas, já morreram. Olha que coisa violenta era isso.
Morreram na hora. Versículo 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sob maneira acesa. Jogaram os 3 lá, amarrados. Não dava chance nem de tentar correr para fugir da fornalha. Completamente amarrados, completamente atados. Agora, acontece algo sobrenatural. Eu falei no início da mensagem. Nesses últimos cultos, Deus tem mostrado que Ele deseja agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, na minha vida. Agora é preciso que nós creiamos nisso. É preciso que a gente acredite nisso. E que a gente acredite obstinadamente nisto. Olha o que aconteceu. Então, o rei Nabucodonosor se espantou. O que espantou o rei? Ficou espantado. E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: escuta, não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? E aí os conselheiros, né? Os puxa-saco, é verdade, rei, é verdade. Sim senhor, sim senhor. Aí o rei disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Não está acontecendo nada. Eles estão andando no meio do fogo, como se estivesse passeando no Parque do Cocó. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O aspecto do quarto tem uma aparência divina, tem uma aparência espetacular. É algo que me deixou sobressaltado, disse Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Saiam daí. É vocês que estão aí andando. Eu já vi que algo sobrenatural aconteceu. Saiam, venham. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Olha, meu irmão, Deus sempre vai te tirar do meio do fogo, meu irmão. Ele disse: se passarem pelas águas, não te submergirás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Ele não disse que nós não passaríamos pelo fogo. Essas águas que nós não nos afogamos, esse fogo que nós não nos queimamos, são os problemas da vida. São as lutas que todos nós enfrentamos, sabe? A vida é cheia de lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: mas não temam, porque eu venci o mundo. Não tenham medo, vocês vão vencer também. Então, essa coisa de dizer que depois que a pessoa se converte, a vida fica um mar de rosas, isso é mentira. Depois que você se converte, olha, é uma bênção. Se você aceitar Jesus, a tua vida vai mudar da água para o vinho, vai tudo correr às mil maravilhas, nunca mais você vai ter problemas na vida. Olha, vai ser um mar de rosa, vai ser uma beleza, vai ser uma bênção especial. Isso é mentira. Enquanto nós estivermos nesse mundo, meu irmão, a vida será cheia de lutas. Até porque sem lutas não há vitórias. Sem lutas não há vitórias. Nós só estaremos livres das aflições dessa terra quando o Senhor voltar e nós recebermos um corpo glorificado e Ele criar novos céus e nova terra, onde nós iremos viver eternamente com Ele. Aí sim, aí estaremos livres. Mas até lá, não adianta. Por isso que a maioria do povo de Deus sofre. É por isso que há hoje no Brasil 16 milhões de crentes desviados. 16 milhões de pessoas que já estiveram dentro de um templo e agora estão fora. E a maioria por causa desse ensino errado. Não vai ser tudo uma mil maravilha, vai mudar tudo. Aí a pessoa começa a ver que não muda. Vem luta, vem problema, vai problema. Se levanta inimigo daqui, se levanta a muralha da acolá. Olha, um atrás do outro. Cadê Deus? Cadê a promessa? Aí vai embora. Não, meu irmão, aqui nessa igreja o pastor não vende ilusões. Eu não sou um vendedor de ilusões, eu sou um pregador da verdade. Você tem que estar preparado para enfrentar as tuas lutas, sabendo que, se você crê
Se você confiar em Deus, se você viver retamente, Deus te livrará de todas elas, em nome de Jesus Cristo. Pode vir a luta que for, pode se levantar o inimigo que se levantar, o Senhor é contigo. Olha o que eu já enfrentei de inimigo. Eu não tenho medo de nada, mas não tenho mesmo. Eu já recebi ameaça de morte. Se vier botar a igreja aqui, nós vamos mandar matar. Prefeito da cidade de Santa Rita, interior da Paraíba. Não, a comunidade aqui é toda católica. Pastorzinho, me chamou de pastorzinho. Aqui é todo mundo católico, ninguém quer igreja aqui não. Porque nós tínhamos alugado um cinema na Praça da Matriz. Era a igreja católica aqui, o cinema parede com parede, só um corredor no meio. E aí o padre foi lá, falou para o prefeito, não pode. Logo na Praça da Matriz. E ele mandou me chamar na prefeitura e disse, não pode. Eu disse, pode. Não, o senhor não vai fazer. Eu digo, vou. O senhor sabe o que ele está falando? Não. O senhor não sabe quem eu sou? Nem quero saber. Viu? Eu digo, olha, só sei de uma coisa. O senhor está convidado para domingo para a inauguração. O homem só faltou voar no meu pescoço e eu saí. E muita gente foi atrás de mim. Tinha muita gente na prefeitura. Eu disse, olha, pastor, o senhor sabe quem é esse homem? Esse homem é o Severino Maroja. Maroja? Marojão. Viu? Esse homem é cheio de capangas. Ele tem uma destilaria de cachaça, ele tem muito dinheiro. Olha aqui, todo mundo sabe que ele manda matar mesmo, e mata, e fica por isso mesmo. Ele tem polícia na mão, ele tem tudo na mão dele. Eu digo, eu não tenho polícia na mão, eu não tenho destilaria de cachaça, eu não tenho capanga, mas eu tenho o Deus Todo-Poderoso por mim. E fui embora. Fui embora. E muita gente disse, desista. Vai para outra cidade, não esquece isso aí. Você vai arriscar a tua vida. Eu digo, não, meu irmão. Deus não me deu espírito de covardia, mas de intrepidez e de coragem. Que é isso? Como é que eu vou me dobrar um sujeito desse? Não, eu vou. 2 dias depois, isso foi numa terça, na quinta-feira, nós tínhamos lá uns trabalhadores, marceneiros, ajeitando, era um antigo cinema, né? Dando um jeito nas poltronas, apertando parafuso, ajeitando tudo para inaugurar. Alguns pedreiros pintando, ajeitando uma parede, pintando. Sabe o que aconteceu? Ele mandou 4 capangas lá e deram uma surra no pessoal. Deram uma pisa mesmo. Machucaram o pessoal. Aí eu corri de novo para lá, fui para a delegacia da parte. O delegado disse, pastor, esquece isso. Mas eu quero dar parte. Não, veja bem, o livro de queixa não está aqui. Mandei não sei para onde. Aí eu já entendi que não ia adiantar ali. Fui para João Pessoa, capital. Não adiantou. Impressionante. Dizia, pastor, vai fazer outra coisa. Esquece isso aí. Eu digo, Deus do céu, é assim? É. Tá bom. Aí domingo eu fui inaugurar. Fui fazer a inauguração. Anunciei pela rádio. Disse, olha, estou indo inaugurar. E o prefeito Severino Maroja disse que vai me matar. Se eu morrer, foi ele. Não tem problema nenhum, mas que eu vou. Fui e nós inauguramos, meu irmão. E colocamos lá mais de 2.000 pessoas na inauguração. E ficou por isso mesmo. Porque Deus não falha. Deus não falha. Agora veja, tudo é possível aquele que crê. Tem que crer. Tem que confiar. Olha, irmãos. E a fé, ela só tem razão de ser nas horas difíceis da vida. Porque na hora boa é tudo fácil. Está tudo correndo bem, está tudo correndo às mil maravilhas, está com a saúde perfeita, a família está em paz, tem dinheiro no bolso, os teus sonhos estão se concretizando. Olha, é muito fácil crer. Agora, e na hora que vem uma doença? E na hora que surge um problema de família? Na hora que surge uma crise no casamento? Na hora que surge um problema com o filho? Na hora que vem uma crise financeira violenta? Aí você vê quem crê e quem não crê. Aí você vê quem confia verdadeiramente em Deus e quem não confia verdadeiramente em Deus.
Olha, milhares e milhares e milhares de pessoas, inclusive todos os judeus que tinham sido levados cativos para a Babilônia, todos eles estavam prostrados diante da imagem de Nabucodonosor. Todos. Sabe aquela coisa? Deus não permite, né? Mas olha aí, Deus está vendo, né? O homem está dizendo que vai matar a gente, o homem está dizendo que joga a gente dentro da fornalha acesa. O que é que custa a gente adorar a imagem do cara? Vamos adorar. Só 3. Isso é tremendo, né? Só 3 homens disseram: não, mas não adoro mesmo, não me dobro, não me curvo, não vou contra a verdade de Deus. Olha, irmão, essa igreja aqui não se curva diante do sistema religioso que está implantado. Ela não se dobra diante dos poderosos da religião. Não se dobra. Essa igreja, ela proclama a verdade de Deus. Deus é soberano. Não é o homem que é soberano. Não é o homem que manda em Deus. O homem não tem livre-arbítrio. Não é o homem que aceita Jesus. É Jesus que aceita o homem. É Jesus que busca o pecador perdido. O homem, quando nasce, ele já nasce como? Morto em delitos e pecados. Se não for a Deus a buscar o homem, nenhum se salvaria. Nenhum se salvaria. Segura um pouquinho aqui, Daniel. Vamos lá no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 37. São palavras de Jesus Cristo. Não são palavras do pastor Carlos Magno. Eu não escrevi nenhuma Bíblia. Viu? Então ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você sabe como é que o sistema de Nabucodonosor faz? Ele diz assim: irmão, Jesus diz: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem quer vir a Jesus nessa manhã? Quem quer aceitar Jesus? Olha que desonestidade espiritual. Ele só usa a segunda parte do versículo para passar uma ideia de que o homem é que toma a decisão. Não. Quem é o que vem a Jesus? Todo aquele que o Pai dá. Se o Pai não der, não tem como vir. Para não deixar dúvidas, no versículo 44, Jesus repetiu o ensinamento. Olha, a coisa que Jesus mais combateu foi essa doutrina diabólica do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é maldição. Livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. Viu? Então ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Alguém pode vir a Jesus por livre-arbítrio? Não. Qual é a condição para alguém vir a Jesus? O Pai dá, o Pai trazer. Me disse mais: e eu o ressuscitarei no último dia. Há possibilidade de um filho de Deus ir para o inferno? Sim ou não? Irmãos, 90% das igrejas evangélicas ensinam que é possível a pessoa estar salva hoje e não estar salva amanhã. Cuidado, irmão. Olha, cuidado que Jesus vai voltar. Olha, cuidado, senão tu vai ficar. Olha, cuidado, senão você vai queimar nas chamas do inferno. Gente, como é que pode? Não há a mínima possibilidade de um filho de Deus queimar no inferno. Jesus disse que o inferno, ele foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Alguém aqui é diabo ou é anjo do diabo? Tem alguém aqui que é anjo do diabo? Ah, se tiver, então tudo bem, aí você vai. Nós não somos anjos do diabo, nós somos filhos amados de Deus.
espíritos angelicais, predestinados por Deus para a salvação. Mas Jesus era insistente, ele não queria deixar brechas. Repete pela terceira vez, no mesmo ensino, a doutrina. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Quer dizer que para alguém vir a Jesus, depende exclusivamente de Deus. Se Deus não der, se Deus não trouxer, se Deus não permitir, ninguém vem. Ninguém vem. Daqui ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Você sabe o que aconteceu? Quantas vezes eu prego no rádio e recebo telefonemas desaforados: o senhor é um falso profeta, como é que o senhor diz que o homem não tem livre-arbítrio? Vai gostar de livre-arbítrio assim no inferno, meu irmão. É gostar de livre-arbítrio de demônio, né? Que coisa. Pega o livre-arbítrio, mistura com demônio, bota um salzinho grosso, uns galhos de arruda, enxofre e come. Entendeu? Tem gente que gosta. Nós não gostamos. Entendeu? Não foi diferente com Jesus. Olha o que aconteceu. Leia o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ah, quer dizer que não sou eu que decido? Quer dizer que não sou eu que tomo a decisão? Quer dizer que Deus... Oh, não queremos mais andar com você. Será que não acontece a mesma coisa hoje? Acontece ou não acontece? Deixa eu voltar aqui em Daniel capítulo 3, versículo 27. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Eu lembro, há 15 anos atrás, quando Deus iluminou meus olhos, quando eu comecei a pregar o Evangelho da Graça de Deus, 70% das pessoas foram embora. Ah, quer dizer que não tem mais enxofre? Não. Pastor, vem cá, eu queria tirar uma dúvida. Não vai ter mais negócio de demônio aqui na igreja, não? Eu digo, não, na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás, show. Pastor, quer dizer que não vai ter mais aquele negócio do senhor mandar colocar copo com água na frente do rádio? Eu digo, não, aquilo era um engodo, aquilo era uma mentira. Quer dizer que Deus é soberano, pastor? É. Quer dizer que nós somos robôs? Eu digo, não. Nós somos filhos amados de Deus. E Deus faz o possível e o impossível para nos guardar, para nos preservar. E já nos deu vida eterna. 70% foram embora. Há 15 anos atrás, diziam assim: não vai durar 3 meses. Ele não vai aguentar. Olha, e a turma caía de pau, viu, em cima. Programa de rádio, programa de televisão. O nome mais bonito que me chamava era herege, o mais bonitinho. Herege, falso profeta. Esse homem é uma peste. Chamaram Paulo de peste, não foi? Não, comigo não chamaram de peste, não. Disseram que eu era um câncer para a igreja. Esse homem é um câncer para a igreja. Esse homem está atrapalhando o nosso trabalho. Esse homem está desmontando aquilo que a gente fez. A gente passou a vida inteira colocando o diabo lá no alto, e ele agora quer botar Deus. Tiraram o nosso programa de rádio do ar, fizeram pressão. Olha, o diabo a 4. Disseram, não dura 3 meses, ele não vai aguentar. Ele vai ser jogado numa fornalha 7 vezes acesa. Eu digo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Viu? Já se passaram 15 anos. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja não tem poder financeiro, é uma igreja pobre, financeiramente falando. Essa igreja não tem político por trás dela.
Nós não nos envolvemos com política. Política nessa igreja não entra. No dia que você vê colocar um político aqui em cima desse altar, você pode dizer, esse pastor Carlos não merece confiança. Aqui nesse altar, não sobe. Mas não sobe mesmo. Pastor, mas não é bom eleger para proteger a igreja? Quem protege a igreja é Deus. A igreja é de Deus, não é minha, nem sua, nem de ninguém. Se Deus não guardar a igreja, meu irmão, você acha que político vai guardar? Os que se elegem aí pela força do povo evangélico chegam em Brasília e vão roubar igual os ímpios. Vocês viram o escândalo do mensalão? Vocês viram o escândalo dos sanguessugas? Toda a bancada evangélica no meio, roubando igual os ímpios. Viu? Bom, versículo 27. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Aleluia! Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Irmãos, o fogo não teve poder nenhum sobre o corpo daqueles homens. Fogo, labaredas, isso não aconteceu nada. Nem chamuscou o cabelo. Ficaram cheirando eles. Nem cheiro de fumaça os homens têm. Como é que pode? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deus, diga Deus. Deus. Deus tem poder sobre tudo, meu irmão. Creia em Deus. Não duvide de Deus. Talvez você tenha entrado hoje aqui enfrentando uma grande luta. Talvez você tenha entrado hoje aqui se sentindo dentro de uma fornalha 7 vezes acesa. Talvez uma esposa sofrendo porque o marido está querendo sair de casa, arranjou uma amante. Talvez uma mãe desesperada porque descobriu que o filho está envolvido com as drogas, está roubando, está assaltando. Talvez uma pessoa doente, talvez alguém desenganado pelos médicos. Eu quero dizer para você agora, se você confiar em Deus, esse problema não vai derrotar você. Você vai ser vencedor em nome de Jesus Cristo. Você vai vencer essa luta em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você tem que confiar em Deus. Você tem que crer em Deus. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, né? Quantas vigílias Abraão fez? Nenhuma, né? E o pessoal fazendo vigília aí a 3x4. Você sabe o que é uma pessoa ir para um lugar chamado igreja e ficar de 11 da noite às 6 da manhã orando? Quando Jesus disse: pelo amor de Deus, não se assemelhe aos pagãos, eles é que fazem isto. Vocês não podem ser assim. A oração do cristão Jesus não é assim. Porque antes de vocês pedirem, o vosso Pai Celeste já sabe o que vocês necessitam. Você lembra dos profetas de Baal? Os 450 profetas de Baal no Alto do Carmelo começaram a clamar a Baal do início da manhã até o meio-dia. Lembra muito o que? Vigília, círculo de oração. Quando Jesus disse: não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Não é pelo muito falar. Quando chegou a vez do profeta Elias, a oração de Elias não demorou mais de 20 segundos. Um dia desse nós cronometramos aqui na igreja. Eu vou fazer a oração, marca aí. Deu 20 segundos. Em 20 segundos a resposta de Deus veio de imediato, meu irmão. Veio de imediato. Quantas vezes Abraão ungiu a cabeça com óleo? Nenhuma. Como é que a Bíblia diz que ele creu em Deus? Quantas correntes de libertação Abraão precisou fazer?
Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Abraão creu, confiou. Sai da tua terra, perfeitamente. Para onde eu vou? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai andando por aí que eu vou te guiar, camarada. Vai lá, deixa que a tua vida está nas minhas mãos. Perfeitamente, Senhor. Estou indo. E Deus guiou. Eu quero ter o filho. Perfeitamente. Só o filho? Não disse, não, peraí, Senhor. Meu único filho? O Senhor está brincando comigo? O Senhor me dá o filho agora, quer tomar de volta? O Senhor está de brincadeira, Deus? Não, isso deve ser o diabo, isso deve ser o diabo. Porque o povo de Deus tem essa mania. Quando Deus fala alguma coisa que contraria algo pessoal, não, eu vou orar para ver se é Deus mesmo. Quando é uma coisa que agrada, não, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Creia. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Aqui não diz, e livrou os seus servos que jejuaram, que vigiliaram. Não. Livrou os seus servos que confiaram nele. Confiar em Deus. Eu confio em Deus, sou fiel a Deus, Nabucodonosor. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se Ele achar que nós devemos morrer pela causa dele, pela verdade dele, vamos morrer. Mas não vamos nos prostrar diante do teu ídolo aí. Não vamos nos curvar diante do teu paganismo. Não vamos te curvar diante das tuas mentiras, Nabucodonosor. Amém? Confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha, preferiram entregar o seu corpo, preferiram a morte. Olha, eu prefiro morrer, olha aqui, irmãos, do que servir e adorar qualquer outro Deus. Eu prefiro morrer do que obedecer ensino de demônios. Eu prefiro morrer do que negar essas verdades da Bíblia. Eu prefiro que Deus me tire a vida, irmãos. Sabe? Eu prefiro morar debaixo de uma ponte, comendo repolho cru, do que crer num falso evangelho. Eu poderia hoje, olha, tá aí como um marajá. Eu poderia hoje morar numa mansão em Miami, na Inglaterra, qualquer país desse mundo você possa imaginar. Ter empregados à minha volta, ter uma conta bancária recheadíssima de dinheiro, ter 4, 5 automóveis do melhor que existe no planeta. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Venho para cá, viagem de automóvel, problemas, dificuldades. Me hospedo aqui mesmo na igreja ali, ó, naquele cômodozinho ali. Sabe por quê? Porque eu preferi a verdade de Deus do que as iguarias do rei. Porque eu preferi a verdade divina do que me prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Versículo 29. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Não há outro Deus que possa livrar como este, meu irmão. Amém? Olha,
Eu ia pregar outro tema. Está aqui. Está aqui o esboço, os versículos que eu já tinha preparado para a minha pregação de hoje. Quando nós estávamos no último hino, Deus me obrigou a mudar o tema da pregação, a mudar o sentido do que eu ia pregar. Deus está falando nessa manhã fortemente à igreja. Não sou eu, é Deus. E as coisas têm que ser como Deus quer. No último hino aqui, ó, e Deus disse: você não vai pregar sobre isso agora. É outra coisa, eu quero que fale sobre isto. Quero que você fale sobre isto agora. Que esta igreja está precisando ouvir isso. Alguém aqui está precisando ouvir isso. Ou várias pessoas, eu não sei, ou todos nós estamos precisando ouvir isto. E Deus mudou toda a pregação. Amém? Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus quer nos tirar da fornalha 7 vezes acesa. Porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, para que os teus vizinhos incrédulos, para que os teus parentes incrédulos, para que os teus amigos incrédulos digam: não há outro Deus que possa livrar senão esse Deus da graça, senão esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesse dia.